A anatomia humana é uma parte da biologia voltada para o estudo da forma e estrutura do nosso corpo. Sem ela, seria impossível compreender o funcionamento do organismo. No programa de hoje, nós vamos conhecer um projeto de extensão aqui da UPF, que tem como objetivo desmistificar o conhecimento anatômico a todos os setores educacionais, desde o ensino médio até cursos profissionalizantes. O projeto é vinculado ao Instituto de Ciências Biológicas aqui da UPF. Você vai conhecer também as áreas de atuação de um profissional formado em enfermagem. Fique com a gente, o programa de hoje está só começando. O corpo humano pode ser comparado a um carro. É composto por vários mecanismos e peças importantes que precisam de cuidados constantes para garantir a nossa saúde. Quando uma peça falha, toda a máquina, no caso o nosso organismo, pode ser comprometido. Para isso é fundamental que todos conheçam o próprio corpo, até mesmo para auxiliar no diagnóstico de doenças. Esse é um dos objetivos do projeto de extensão Anatomia do Corpo Humano. E para conversar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o coordenador do projeto, o professor mestre do Instituto de Ciências Biológicas da UPF, Gustavo Cura. Mas antes disso, confere aí uma reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF TV. Você já parou para pensar na importância para os estudantes da área da saúde realizarem estudos da anatomia do corpo humano? A gente trabalha toda a teoria em sala de aula, trabalhamos com peças artificiais e aqui então a gente pode proporcionar aos alunos realmente ver as peças, as reais, né? E toda a explicação dos acadêmicos, enfim, relacionando então teoria a uma aula prática. Para as aulas de anatomia, o Ministério da Educação recomenda o uso de um corpo para cada 10 alunos. Mas essa é uma orientação difícil de ser cumprida, pois a cada ano o número de corpos doados é menor. Você doaria seu corpo para estudos após a morte? Claro, porque é um avanço científico. Olha, se tiver alguma coisa para aproveitar, eu até doava. Não sei. Não sei. Eu acho que sim. Para ajudar, né? Novas pesquisas, o pessoal aí que está estudando. Não tenho essa pretensão, essa vontade. Não doaria. Doaria. Por quê? Eu não sei, eu nunca parei pra pensar nisso, mas ajudar a ciência, meu corpo pode ajudar de alguma forma. Se puder ajudar, então eu vou ajudar. Ixi, agora. Acho que não. Acho que sim, mas... Tipo, é a mesma coisa que fosse doar os órgãos, né? Acho que sim. Não sei. Acho que não. Olha, na verdade eu nunca pensei nessa possibilidade. Quem sabe? Não sei. Acho que é a evolução, né? Então, se fosse para estudo, eu doaria sim. Apesar de delicado, o tema é muito importante de ser discutido. Afinal, ao ter essa atitude, podemos auxiliar na descoberta, cura e prevenção de doenças para as próximas gerações. Eu vi que realmente o pessoal precisa para material de estudo e é uma coisa muito bonita e eu não, tenho certeza que eu não sou dono desse corpo, apenas um empréstimo. Serve de material de estudo. Para isso que eu acho que a gente tem que colaborar com a formação do próximo. E eu não vou levar, não vou fazer mais parte, não vou mais usar esse corpo físico. Então é um desprendimento que você vai adquirindo com o tempo. Eu não posso ser egoísta. Assim como os irmãos Neuci e Edemário, você pode entrar em contato com a Morfologia da UPF e demonstrar interesse em doar o seu corpo. Aí é só assinar o termo de doação em 2 vias, reconhecer a firma em cartório e uma deve ficar com a instituição e a outra com a sua família. Além disso, é importante demonstrar o seu interesse à sua família e deixar bem claro para que o procedimento seja realizado. A família, amigos, cardiologistas estão todos avisados do meu querer em vida. Dessa parte eu vivo em paz, tranquila e eu sei que o meu corpo vai ajudar muitos médicos futuros. Professor Gustavo, tudo bom? Tudo bom. Professor, ir ao anatômico, né, é uma coisa que a gente faz na adolescência, no ensino médio.
E é uma curiosidade, até porque o corpo que a gente encontra lá não é um corpo vivo, e isso é uma experiência super nova para quem visita, né? Mas, além dessa curiosidade natural da adolescência, o que lhe motivou a constituir esse projeto? Bom, no início da minha carreira como docente aqui na universidade, eu percebi que as escolas de Passo Fundo e região procuravam o laboratório de anatomia para realizar visitas, né? Então veio veio a oportunidade de criar um projeto de extensão voltado a receber escolas de ensino médio, ensino profissionalizante e até mesmo cursos de graduação que não têm anatomia na grade curricular. E essas visitas que acontecem com essas escolas e com outros cursos, né? Elas envolvem, por exemplo, a presença do corpo morto, efetivamente, do cadáver, se é que é a palavra adequada a ser dita? Ou isso é um esqueleto, ou isso é um boneco? Como é que isso funciona? Então, assim, ó, o projeto, então a primeira etapa da visita, né, é passado para os alunos visitantes, né, uma pequena aula explicando o que é anatomia, passando alguns conceitos, a gente fala também de como se faz para doar o corpo, e depois dessa pequena aula de explanação, a gente passa para o laboratório de anatomia. Então lá a gente tem modelos anatômicos artificiais, a gente tem cadáver, a gente tem esqueleto. Então os alunos dos cursos de graduação da área da saúde fazem essa apresentação do corpo humano, do cadáver, para o aluno visitante, né? Então a gente elabora a visita em estações e cada estação é abordado um determinado sistema corporal, né? É abordado, por exemplo, o sistema ósseo, depois o sistema circulatório, o sistema urinário, sistema genital. Então, o projeto de visitação ele tem um roteiro, né, específico durante a visita. E esse roteiro varia de escolas de ensino médio para alunos de graduação, ou ele é o mesmo roteiro para todo mundo? Não, o roteiro é o mesmo, só que tem determinadas particularidades que a gente tem que adaptar, né? Mas do nível de exigência, né? Às vezes a escola vem com o tempo um pouco reduzido, então a gente corta uma etapa, né? Professor, quando a gente fala em anatomia, né, me ocorre que inúmeros cursos da universidade, mesmo aqueles que não são da medicina, por exemplo, ou da enfermagem, que são aqueles cursos que trabalham diretamente com o corpo humano mesmo, mas outros cursos da área da saúde, da área das ciências biológicas, tem essa disciplina no seu currículo. Qual é a importância de tu estudar a anatomia humana, de tu entender esse corpo como um todo, né? A anatomia, ela é uma disciplina básica, né, para qualquer curso da área da saúde humana e saúde animal, né? Então, ela vai fornecer para o estudante uma série de terminologias, uma série de nomes que são fundamentais para o aluno entender as demais disciplinas que vão ocorrer ao longo da sua formação, né? Então, por exemplo, até alunos da fonoaudiologia têm anatomia nos seus currículos. Tem aluno da fono, tem o curso de estética e cosmética, tem, né? Medicina, biologia, educação física, enfim, são vários cursos, né? Até o curso de agronomia tem a disciplina de anatomia, né? Anatomia animal, né? Mas tem noções de anatomia no curso de agronomia. E a anatomia animal passa pelo laboratório também, ou o laboratório é só de anatomia humana? Não, o nosso laboratório ele é tanto de anatomia humana quanto de anatomia animal. O professor falou, antes, no início da nossa conversa, na doação do cadáver, né? Então, quer dizer, todos os cadáveres que passam pelos anatômicos para estudo, eles são doados? Sim, sim. Aí tem duas maneiras de se fazer a captação do cadáver para estudo, né? Uma das maneiras é através do Estado, né? Do IGP, que repassa para as universidades os cadáveres não reconhecidos, né? Então, o sujeito veio a óbito, não tem nenhum familiar para reconhecer ele, aí o IGP passa para as universidades
os cadáveres. E a segunda forma é através da doação de familiares e através da doação em vida. Então, que é o caso nós temos um vereador em Passo Fundo, né? Isso, temos um vereador. Que fala bastante sobre isso, Isso, né? que é o nosso garoto propaganda, digamos assim, né? Então, ele fez a doação do corpo, né? E não só ele, mas a gente tem várias pessoas que em vida já fizeram a doação, né? Quando vierem a óbito, ao invés de sepultar lá no cemitério ou fazer a cremação, vem para o laboratório de anatomia para ser utilizado. Como estudo. E isso tem um tempo de validade, né? Quer dizer, de tempos em tempos tem que se trocar esse corpo para estudo. Eu sempre digo assim, o corpo, quando o pessoal pergunta para mim quanto tempo dura um corpo, se você usar pouco, ele vai durar bastante. Se você manipular bastante, ele vai durar pouco. Então, quanto você manipula o corpo que vai determinar o tempo de duração, né? Por exemplo, tem órgãos, como os ossos do esqueleto, que tem uma durabilidade eterna, digamos assim. Que podem ser usados várias e várias vezes. Várias e várias vezes. E tem formas de conservação também, né? Tem vários métodos de conservação, né? Tem o processo de formulização, o processo da glicerina, e atualmente tem um novo processo que plastifica o corpo, né? Olha só. Esse processo é bem bonito, as peças saem maravilhosas. E tem uma durabilidade bem grande. Na verdade, se você tocar na peça que foi feita por esse processo de plastinação, é como se você estivesse tocando em um boneco, né? Olha só que interessante. Bom, o assunto deve estar ficando curioso, mas nós temos que fazer um intervalo, a gente já volta. Tenho certeza que todo mundo em casa fica bastante curioso para saber como tudo isso funciona, né? Mas antes da gente fazer o intervalo, nós vamos conversar com a Luana, que faz parte do projeto e vai dar aí o seu depoimento sobre essa participação. Eu iniciei esse projeto através como eu já conhecia o professor de anatomia, eu fiz 2 semestres, né, com ele de anatomia, eu fiquei sabendo do projeto e quis me inscrever como voluntário. Eu trabalhei então durante 1 ano como voluntária e depois eu adquiri a bolsa de bolsista Paidex. Eu sempre gostei de anatomia, sempre foi um curso que me chamou muita atenção. No início eu tinha muito medo, então acho que por isso, pelo fato de ter medo e também tinha muita vergonha, era um curso que eu sabia que ali eu poderia ter novas experiências. Ele vai favorecer tanto na parte de docência, que a gente tem a parte didático-pedagógica com outros alunos, a parte de interação também com outros cursos da área de saúde, então tem um meio profissional, um leque de outros futuros profissionais. E acredito que eu quero para a parte da docência, quero para a parte de mestrado, então está me ajudando bastante. Estamos de volta com a Universidade Aberta. O tema de hoje é o projeto de extensão Anatomia do Corpo Humano. Entre outros objetivos, o projeto busca aproximar do ambiente acadêmico estudantes de ensino médio e técnico da região norte do estado, fortalecendo os laços entre a UPF e a comunidade. Estamos aqui no estúdio com o coordenador do projeto, o professor mestre do Instituto de Ciências Biológicas da UPF, Gustavo Cura. Mas antes a gente vai te mostrar algumas das oportunidades e formas de atuação de um profissional formado em enfermagem. Os enfermeiros são dedicados a promover, manter e restabelecer a saúde das pessoas, em parceria com outros profissionais da área médica. Os profissionais da área médico-cirúrgica ministram cuidados pré- e pós-operatórios. Na UPF, o curso tem duração de 10 semestres. Além das aulas teóricas, o acadêmico também tem a oportunidade de ter disciplinas práticas nos 10 laboratórios e no hospital. Professor, o senhor estava falando antes dessa questão desse novo processo, por exemplo, de conservação, que é quase uma plastificação do corpo humano, né? E aí, claro, as pessoas que devem estar nos escutando, muitas delas devem estar pensando, nossa, mas que coisa estranha, né? Porque o corpo é a morada da vida, tem toda uma questão religiosa que acaba fazendo parte das nossas questões, né?
que não são dos profissionais que estão acostumados a trabalhar com isso. Essas questões aparecem nessas visitas ou no dia a dia do próprio laboratório de anatomia, essa questão da religiosidade, da manipulação do corpo, dos direitos humanos desse corpo que está ali, enfim, essas questões todas elas aparecem. Eu sempre comento com os alunos que eu enxergo o corpo, o cadáver, com um olhar um pouco diferente do que a maioria das pessoas enxerga, né? O profissional que trabalha com anatomia, ele respeita o cadáver, né? Mas ele não tem sentimentos afetivos com o cadáver. Né? Diferente do familiar ou do aluno recém-chegado, né? Que ele enxerga a morte como sendo uma coisa ruim, né? Porque é o fim da vida. E porque você relaciona a morte com a perda de algum familiar, de algum ente querido, né? E na anatomia a gente enxerga a morte com outro olhar, né? A gente respeita o cadáver, mas a gente não tem sentimentos e a gente vê a anatomia como sendo uma coisa boa, uma oportunidade. Como é que o aluno vai estudar o corpo humano se ele não tem um cadáver para olhar? Estudar no corpo é totalmente diferente que estudar num boneco, que estudar num modelo artificial. Porque isso se aproxima muito mais daquilo que ele vai encontrar com o corpo vivo, Exato, exato. Tem coisas que é impossível de se reproduzir num modelo artificial. Não tem como, né? Por exemplo? Vamos supor assim, a questão de profundidade, textura, localização de um vaso sanguíneo, localização de um nervo, né? Não tem como fazer isso num modelo artificial. Né? Pode ficar similar, mas não vai ser igual. Mas não vai ser igual, não vai ser igual. E os alunos que não são do ensino médio, mas que são dos cursos técnicos, né, que visitam, com que frequência essas visitas fora da universidade acontecem no laboratório e com que frequência as visitas de cursos que não são da área da saúde acontecem? Quer dizer, qual é a periodicidade, a regularidade desse conjunto de visitas? Então, assim, a cada semestre a cada semestre eu faço a adequação dos horários de atendimento do projeto, porque os horários levam em consideração a disponibilidade dos alunos extensionistas. Porque são eles que apresentam o laboratório. Quem faz a extensão é o aluno, né? Eu passo para eles como o projeto deve andar, ensino como tem que ser, como agir, mas quem toca o projeto é os alunos. Então, eu preciso adequar o projeto com relação à disponibilidade de horário dos alunos. Nesse semestre, por exemplo, as visitas ocorrem segunda pela manhã e sexta, tarde e noite. E sempre muita procura ou não? Historicamente, o que acontece é assim, no início do ano, a procura é menor. Aí, quando começa a chegar na metade do ano, final do ano, aí os horários estão quase sempre cheios. Quando vocês recebem esses alunos dentro do laboratório, já dá para perceber, por exemplo, aqueles alunos que têm uma relação mais próxima com a área da saúde e que se relacionam, então, com esse momento de ensino-aprendizagem de uma maneira mais íntima e mais desejosos de saber como as coisas funcionam? Tem alunos que ficam fascinados, né, pela visita, né? Então, você já percebe que futuramente, ele vai escolher um curso ligado à área da saúde. Agora, eu também percebo que tem alguns que não se interessam, né? Mas isso é uma particularidade de cada pessoa, né? Enfim, cada um tem um gosto, né? Agora, uma coisa que a gente disse no começo do programa sobre esse interesse ou não, né? Por exemplo, conhecer o corpo humano, mesmo que eu não vá ser da área da saúde, pode me ajudar, inclusive, na hora de dizer o que eu estou sentindo, aonde que eu estou sentindo para o meu médico, que vai construir um diagnóstico sobre isso. Quer dizer, não é só uma utilidade profissional, tem uma utilidade pessoal, íntima, privada, que pode trazer um benefício para o sujeito de conhecer a anatomia, né? Exato, exato. Eu sempre digo para os meus alunos da graduação que eles não conhecem o corpo deles, né? Eles vão começar a conhecer o corpo quando tem a oportunidade de cursar na graduação a disciplina de anatomia, né? E eu vejo que a anatomia teria que ter, todo o profissional teria que ter um pouquinho de conhecimento do seu corpo, como você falou, isso vai auxiliar até mesmo na hora de se expressar com o seu profissional de saúde, para indicar aonde dói, o que está sentindo, enfim.
Então, o conhecimento do corpo humano nunca é demais. Professor, hoje a gente tem acesso à informação livre na internet, né? Eu tenho uma dor em algum lugar, aparece uma mancha estranha na minha pele, eu sento na frente do senhor Google, né? No meu tablet, no meu celular, no meu computador, e digito lá e começo a pesquisar, e aí começa a aparecer um monte de coisa, eu começo a me apavorar, né? Isso é muito comum nos dias de hoje, né? Como é que esse contato com a anatomia humana e os profissionais também, mas não só os profissionais, principalmente esse sujeito que é leigo, né? Isso pode acelerar esse processo de apavoramento ou pode conter esse processo porque a informação vem de um profissional, conhecedor, né? E que vai auxiliar nessa compreensão. Quer dizer, como é que é essa relação entre existir o laboratório e existir esse monte de informação disponível aí pelo Google? Eu vejo, durante as aulas, a gente ministra, né? Vários alunos questionam, professor, e tal patologia, e o que é isso, o que é aquilo? A ciência do corpo humano ela é muito ampla, né? Tanto que na medicina são várias sub-áreas, né? Então, não tem como você saber sobre de tudo procurando lá no Google, né? Procurando no YouTube, enfim. Você tem uma noção do que pode ser, mas quem vai passar o diagnóstico correto é o profissional médico, né? Mas essa curiosidade é maior nos tempos de hoje, porque o aluno tem acesso a essas informações. Porque a informação está disponível, exato, né? Mas é impossível um profissional da área da saúde conhecer todo o corpo, né? Às vezes eles perguntam, professor, tal coisa. Eu sou anatomista, eu não sou médico, eu não sou ginecologista, eu não sou o meu conhecimento sobre o corpo tem um limite. Exato. Agora é a vez do Afonso dividir suas experiências com a gente. O professor Gustavo, sendo um ótimo professor, ele nos instiga a procurar mais conhecimento da anatomia. E esse projeto me proporcionou essa maior visualização da área e aprofundamento do conhecimento de anatomia. Benefícios tanto na vida acadêmica, profissional, pessoal, seria você aprender a lidar com o público, você ser instigado a procurar conhecimento prévio antes de você repassar para as outras pessoas, você ter essa experiência de falar na frente, você ser a referência, então você tem uma responsabilidade maior. Professor, nós estamos nos encaminhando para o fim do programa, né? É um assunto super interessante, as pessoas em casa devem ter ficado curiosas, eu também. Então, eu queria lhe perguntar como é que as pessoas que desejam, os grupos, escolas que desejam fazer a visita ao laboratório, podem contatar o laboratório para agendar a sua visita. Então, os agendamentos das visitas ocorrem através do site da morfologia, né? Que é o endereço que você está acompanhando aí na tela. Então, lá tem uma agenda que tem os horários certinhos que ocorrem as visitas, aí o professor da escola ou o organizador do grupo faz o cadastro, faz o agendamento, aí recebe as informações pertinentes da visita, e aí é só se deslocar até a universidade para participar aí do nosso projeto. Joia, que bacana. E se as visitas podem ocorrer também em pequenos grupos, né? Não precisa ser uma escola ou em curso técnico. Não. Aí é só se dirigir ao laboratório de anatomia e a gente faz uma visita lá no nosso museu e coisa. É um pouquinho diferente do projeto de extensão, mas o laboratório está aberto para toda a comunidade aí visitar sem problema algum. E também quero deixar um recado que a anatomia da Universidade de Passo Fundo tem um projeto de doação de corpos. Sim, muito importante. Então, se aí você que está em casa tiver vontade de doar... tiver curiosidade, tiver interesse, é só nos procurar para bater um papo aí, para descobrir como que faz para doar o corpo. Joia, e não precisa doar só o corpo em si inteiro, né? Pode doar órgãos, né? Pode doar o coração, pode doar o pulmão. Faz tudo. Isso, e o restante do corpo faz o sepultamento normal, como é o de praxe. O que é muito importante, né? Porque essas visitas, os alunos, eles dependem desses cadáveres para poder estudar, né? Sem o cadáver não tem como o aluno estudar. E, historicamente, no Brasil, o número de cadáveres cada ano diminui mais, né? Então, esse projeto de doação de corpos
para tentar sanar essa brecha que existe, né? Que é uma coisa importante, né? Porque estudar anatomia no corpo, como o professor mesmo disse, né? No corpo humano mesmo, e não num boneco, num simulador, é muito importante para o aluno que está se formando na área da saúde, né? Eu vejo assim, o aluno que tem a oportunidade de estudar o corpo no cadáver, ele vai ter uma formação totalmente diferente do que aquele aluno de uma instituição que não tem um laboratório com peças anatômicas naturais, né? E esse é o diferencial aqui do aluno da UPF, que o nosso laboratório de anatomia, ele tem material para o aluno estudar, né? Qualquer aluno da área da saúde tem peça anatômica natural para estudar, né? Olha só. Eu sei que tem instituições que não têm laboratório de anatomia com peças naturais, né? Então isso é faz pena, impacta diretamente a formação do aluno, Com certeza, né? Com certeza. Professor, muito obrigada pela sua presença. Eu que te agradeço. E até a próxima. Obrigado. Bom, você, se gostou do programa, pode assistir às nossas reportagens no site nextshore.com.br e os programas na íntegra estão disponíveis no canal do YouTube. Estaremos de volta na semana que vem. Eu espero você. Até lá!